Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, pessoas. Minhas boas-vindas a todas as pessoas que querem saber mais e saber mais para ter uma vida melhor. Nós temos uma convidada aqui que veio com alguém que vocês já conhecem. A psicóloga Vera Vaccari. Ela já esteve no nosso programa, já veio acompanhar com outros convidados. E, Vera, você não quer apresentar a nossa convidada? Começando aí mais... Dicas da oraculista Evelyn Jimenez Sanches. Bom dia, pessoal. Começando aí mais uma semana, segunda. Esses aplicativos que a gente tem no celular? Esses aplicativos que muita gente tem no celular. Ah, muita gente. Astral, lá em cima, né? Eu sou Segunda-feira casada. é sempre... Mas tem muito casada, né? Aí, olha só. Eu sei. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Bom, a Marina é psicóloga. Isso. E você... Com pós-graduação em sexologia clínica. Olha só. Então, a Marina vai apresentar esse tema. Eu vou pedir para a Vera estar perguntando coisas, porque ela já sabe mais desse tema. Conversou bastante com a Marina a respeito disso. Que tal você contar para a gente, assim, da onde veio esse estudo? Como é que veio essa atenção, essa preocupação com esse tema? Primeiramente, quero agradecer vocês dois por estarem aqui comigo. Eu tenho muita admiração pelos dois, então é um presente estar aqui. Essa pesquisa foi realizada na conclusão do curso. A Vera me ajudou, me orientou nessa pesquisa. Eu acho que não tem como a gente pensar em sites de relacionamento. Na verdade, se a gente pensar na nossa vida, a gente não consegue dissociar do digital hoje em dia. Você se vê sem o digital, sem a internet, Oswaldo? Sem ficar vendo quem está mandando mensagem, respondendo mensagem. Ai, meu... Então, seja no trabalho, seja para se comunicar ou até mesmo para lazer, a gente está sempre conectado. E para se relacionar não seria diferente, né, Vera? A gente precisa desses meios de comunicação e as pessoas acabam procurando os aplicativos de relacionamento para proporcionar encontros. É um substituto daquilo que se fazia antigamente, quando a gente fazia visitas e as pessoas falavam, olha, eu vou te apresentar um rapaz. Olha Ou só. eu vou te apresentar uma moça. Quer dizer, assim, é uma adaptação à tecnologia. É uma adaptação disso à tecnologia. Nós humanos somos os mesmos, a gente muda... Exatamente. Os meios que a gente usa para se contatar, para se comunicar. Exato. Então, eu acho que esses aplicativos, eles surgem como uma forma de facilitar esses encontros, sejam eles sexuais ou não. Tem muita gente que faz amigos também nesses encontros. Mas hoje a gente não vai falar desse lugar. Nós estamos falando, então, de pessoas que usam determinados aplicativos, meios de comunicação, para encontrar outras pessoas que tenham interesses semelhantes. Exato. Mas como é que é? A gente entra lá e diz assim, eu quero encontrar alguém da minha idade. Principalmente em comunidades dissidentes, Oswaldo, ocorrem muitas dificuldades no presencial. Ok, primeiro então explica pra gente o que são comunidades dissidentes. Estão decidindo? Não, a gente está falando da comunidade LGBTQI+, por exemplo, onde não tem muitos espaços para essa interação. Então, muitas vezes, essas comunidades, no presencial, elas se sentem muito... Não só se sentem, né? Como são muito ameaçadas. Então, tem muito tipo de violência no presencial. Então, elas vão para o digital para se sentir um pouco mais seguras. Mas aí é que a gente vai conversar um pouquinho sobre os aplicativos, porque tem essa ambivalência, né? Ao mesmo tempo que eu estou segura atrás da tela do smartphone, eu também estou trocando com diversas outras pessoas que eu nem imagino quem sejam.
Quando você fala diversas, me dá a impressão também assim, eu entro ali, acho alguém, não fico só com aqui, eu vou procurar várias pessoas, é isso? Exatamente. Isso é o comum. Uhum. Vamos então conversar sobre os aplicativos, como funcionam. Eles vão funcionar como uma ferramenta de geolocalização. O que é isso? É conectar as pessoas mais próximas que estão ou na mesma rua, ou no mesmo bairro, na mesma cidade. Mas então não estou tão escondido, quer dizer, se eu clicar aqui assim, eu posso estar a 100 metros, a outra pessoa sabe que eu estou a 100 metros. Sim. Aí começa a morar o perigo, é isso? E esse aplicativo vai conectar essas pessoas por proximidade. Tá. Então, a partir eu acho que o que a gente quer falar hoje é como essas relações vão se construindo dentro do aplicativo. Então, o que é valorizado nesse aplicativo? A partir do momento que eu vou criar um perfil nesse aplicativo, eu vou colocar nesse perfil o que eu quero, o que eu desejo. Mas isso significa que eu tenho que me conhecer, porque se eu acho coisas fantasiosamente, vai ser um problema, não é, Vera? Muitas vezes as pessoas colocam o que elas imaginam delas mesmas. O que elas acham que elas são. Exato. E com filtros. Filtro você está dizendo na foto? Não. Na escrita também. Como assim na escrita também, Vera? Eu me enfeito. E eu digo que eu sou aquilo que eu não sou. Isso é comum, então? Muito comum. Eita, então esses mecanismos enganam muita gente. Sim. Até as próprias pessoas que estão se auto-apresentando ali no aplicativo. Então, a partir disso, essas relações, elas são motivadas a partir de imagens. Tá bom. Então, quando eu gostei ou não gostei de alguém, é só esse deslizar do dedo que eu vou caracterizar quem é desejável e quem não é desejável para mim. Aí, em função da foto. E dos discursos e aí que são eu leio, veiculados. primeiro eu vejo a foto, aí eu olho o discurso, tá? E esse na discurso, Madrugada Astral. ela é muito longa? Como é que é? Olha, Oswaldo... Tem uma autobiografia aí? Alguns que você... Uma autobiografia de 3 linhas, vamos dizer, que nem livro. E, Oswaldo, muitas pessoas, elas não colocam nem o próprio nome nesse perfil. Elas colocam o que estão buscando. Então, dados imediatos. Se estão disponíveis para sexo, o que estão buscando. Então, tipo, eles direcionam. Então, por exemplo, vamos usar como exemplo o aplicativo Grindr, que é o aplicativo... Grindr. Que é um aplicativo que é mais utilizado na população HSH. E quando eu falo de população HSH... A Homem? população... Homens que fazem sexo com homens. Mas não é homossexual isso? Então, muita gente confunde com os homens gays. Mas dentro desse HSH, a gente está falando de homens bissexuais. A gente está falando de homens que não querem se assumir publicamente também. Mas que que têm relações sexuais com outros homens. Então, tudo isso é encontrado nesse aplicativo Grindr. A partir do momento que esses usuários, eles entram na plataforma, eles são mais direcionados para sexo. Então, esse aplicativo é mais direcionado para sexo. Ninguém está procurando amizade, alguém para conversar sobre o tempo? Pode até... Pode. Pode. Ok. Não vamos generalizar, pode ter também. Eu fiz caretinha aqui. Tá. Mas a partir desse momento, muitos deles não... Como eu te falei, o nome vai ser, muitas vezes, o que eles estão buscando ou como eles se identificam. E eles acabam veiculando as imagens que eles acham ideal. Então, muitos colocam só foto do corpo. Tá. Então, aquilo ali vai ser veiculado com discursos muito ligados à imagem e aquilo que está sendo visto ali, né? Ok. Faz uma propaganda daquilo que a pessoa perceba que é mais... vai influenciar mais o Vai outro. interessar mais o outro. Mas assim como em homens heterossexuais, os homens, a gente está falando da comunidade HSH, esses homens, eles também são impactados pela masculinidade hegemônica. Como assim? O que é a masculinidade hegemônica? Vamos lá.
Então, a masculinidade hegemônica vai ser um conjunto de normas sociais onde existe um certo padrão de homem desejável. Que é um homem branco, que é um homem musculoso dentro do aplicativo, que é um homem que vai performar uma virilidade. Então, mesmo dentro da comunidade HSH, tem esse padrão que é imposto. Então... Isso é o que é desejado, que é procurado. Exato. É o que desperta atenção. Exatamente. Então, nesse grupo existe uma masculinidade especialmente desejada, diferente de outros grupos, então. Então, se você performa daquela forma que está sendo imposta, você vai ter mais likes. Você vai gerar... As pessoas estão procurando like, mais cara. conexões. Estão vivendo em função de likes. Você vai ter mais possibilidade de ter conexões. Então, aí a gente acaba direcionando quem vai ser desejado e quem vai ser rejeitado dentro do aplicativo. Claro. O que gera um certo sofrimento para esses usuários. Para quem não corresponde ao padrão buscado, fica de fora da mesma forma que fica em outros espaços. Exatamente. É um espaço que pode servir para inclusão, mas também para exclusão. para exclusão. Inclusive porque se essa pessoa não está de acordo com esse desejo hegemônico, mas essa pessoa deseja esse hegemônico, ele também está fora. É duplamente... E vamos lá, Oswaldo, se eu estou procurando alguém e eu entro num aplicativo para ser abraçada pelas pessoas que estão no aplicativo e de repente eu acabo vendo que tem um padrão para ser seguido e eu não preencho esse padrão, isso gera uma solidão, isso gera uma angústia, uma falta de pertencimento até dentro da comunidade. Então, onde eu estava ansiosa para encontrar o que eu estava buscando, muitas vezes eu saio chateada porque eu não sou incluída. E com a minha autoestima no dedão do pé. Exatamente. Pois é, Vera, você estava comparando com aqueles esquemas de há décadas e assim, de eu vou apresentar um amigo, uma amiga. Ainda existe isso. Existe. Ainda existe isso, mas existe até bastante frequentemente. Mas eu estava aqui pensando... Nesse modelo mediado por amigos, no mínimo existe todo um conversar, existe uma aproximação mais lenta. O que você está nos contando, Marina, é que assim, essas pessoas já entram lá, as regras já passaram a peneira, não tem nem o conversar, não dá para perceber se é outra pessoa, tem outras formas interessantes de ser. Sim, se a pessoa é legal de conversa, então, se a pessoa é agradável mas parece que não é isso que interessa. Os valores, eles vão sendo trocados exatamente pelo visual, né? Então, se você tem os seus valores e o que você busca em alguém, isso acaba ficando de lado para você ver aquela primeira coisa que você vê ali, que é a imagem, aquele discurso rápido com dados imediatos do que a pessoa quer. Então, você pouco se aprofunda mesmo no outro, né? E isso pode ser muito custoso para as pessoas. Claro. Pessoalmente, essa questão de você chegar em alguém e começar a falar ou puxar um papo pode ser muito custoso para alguns indivíduos. Então, eles buscam esses aplicativos e acaba gerando uma angústia porque não se sentem incluídos. Não cabem naquele padrão que está ali, né, bem claro. Exatamente. Pois é. Para vários ou muitas pessoas, isso pode ser exatamente assim. Eu quero ter uma atividade sexual hoje, daqui 1 hora. É possível. Mas para outros pode ser um estado constante de rejeição por não pertencer a esse grupo. Não tem like nenhum. Exatamente. E agora eu vou te trazer um outro olhar em cima disso. Pessoas casadas, principalmente homens sexuais, homens heterossexuais, acabam buscando o aplicativo e eles relatam que é para se sentir desejados. Não, diga. Então, eu quero em um estudo que eu li,
tem uma frase de um usuário que ele fala: eu queria saber como eu estava no mercado. Qual seria Eita! o resultado de me expor ali? Então, Quantos likes eu vou ter? será que vai ter muitas pessoas que são interessadas em mim? Pois é, Vera, eu tô pensando que você está contando, Marina, que assim, nós estamos falando do Grindr, então esse homem heterossexual, ele quer saber se ele é desejado por outros homens. Não, no Grindr a gente tem mais... mais direcionado para a comunidade LGBTQI+. Mas você pode colocar Mas a gente está lá... falando de Tinder, a gente está falando de bate-papo da UOL. Bate-papo da UOL. Vera, isso é do um século pouquinho- passado? Eu não sei o que é. Isso é do século passado. Mas antigo. o bate-papo da UOL foi um dos primeiros veículos para ter essa interação e esse facilitador de encontros, assim. Então, tem pessoas que encontraram realmente alguém e viveram muitos anos com essa pessoa também dentro do aplicativo. Então, a gente não pode generalizar. Eu acho que o que a gente tá aqui para falar hoje é como essas relações são criadas e como é construído esse desejo, né, a partir do aplicativo. E como é que é criado, então, esse desejo? Porque você está falando de uma construção de desejo. Eu abro o aplicativo, vejo uma foto de alguém que eu acho que é interessante, clico ali, dou um like, posso ler umas 3 linhas, como a Vera falou assim, 3 linhas que não explica muito, e, no entanto, provavelmente é um discurso, é um phishing... É uma pesca mesmo, É um phishing né? expedition. É jogando para ver se alguém vem. E, no entanto, como é que a gente constrói essa história do desejo? Olha, Oswaldo, eu acho que o que é veiculado dentro do aplicativo, nada mais é do que um espelho da nossa sociedade. Então, nesse lugar que a gente está falando, das pessoas se sentirem angustiadas por, às vezes, em não encontrar alguém que interessa ou por não performar do jeito que o aplicativo gostaria, de não ser esse perfil em potencial para gerar likes e tudo mais, é algo que a gente já vê na sociedade, né? Então, é imposto um padrão de beleza, é imposto um padrão de performance hoje em dia. Então, dentro do aplicativo, você vai encontrar esse espelho da sociedade mesmo, onde a gente tem que cuidar para saber o que realmente a gente quer construir a partir desse desejo, né? O que realmente a gente está buscando. Porque não há problema da gente entrar no aplicativo e buscar uma relação sexual rápida. Não tem esse não é o problema. O problema é como a gente vai se relacionar a partir dessas imagens e desse discurso que vai ser veiculado nos aplicativos. Isso é interessante, né, Vera? É uma forma espelhada da sociedade, mas... Na sociedade, quando a gente conhece as pessoas, fica mais fácil a gente olhar para outras questões além da beleza. E ou da beleza ou do padrão que se busca, que eu não acho bonito. A gente falava antes, quando eu estava conversando lá fora, desse padrão ultra magro agora, Monjaro, que eu estava falando para ela que eu fiquei chocada com uma foto de uma atriz que ela está não sei que outra palavra usar, além de cadavérica. E ela está com as mãos assim, e as mãos são maiores que o corpo dela. Claro. Né? E aí falam lá, isso é mão Monjaro, alguma coisa assim. Mas quando a gente convive no espaço social, é mais fácil a gente sentir a presença do outro, reconhecer coisas legais no outro. Quando eu entro numa coisa que é muito padronizada, eu vou olhar padrão, né? E eu vou querer me encaixar em algum lugar. E vou querer me encaixar. Quer dizer, se a pessoa se encaixa nos padrões, ela vai se divertir. Se ela não se encaixa, vocês já me fizeram acreditar que essa pessoa vai entrar em sofrimentos, porque ela já se acha rejeitada lá fora. Ela vai ser rejeitada dentro de um aplicativo. Dentro do aplicativo. Olha, eu posso dar um exemplo Claro. de mulher? Uma mulher me contou uma vez que ela é um pouco acima do peso
padronizado magérrimo, tá? E ela e ninguém dava like para ela. E aí um dia, por acaso lá, ela começou a conversar com um rapaz, marcaram um encontro num lugar de segurança, uma padaria, para tomar o café da manhã. E eles se encontraram lá, ele não sentou. Ele olhou para ela e falou assim, mas você é gorda. E virou as costas e foi embora. A foto dela era recente, ela não colocou lá uma foto dela magérrima ou uma foto editada, ela botou a foto dela real. Não tinha nada ali que não tivesse na pessoa. Quer dizer, o sujeito estava fazendo uma imagem mental que nem se correspondia ao que ele viu na foto. Mas isso também acontece na realidade externa, presencial, onde as pessoas também não... Elas entram em sofrimento porque o mundo não é igual ao que ela quer que seja, claro. Então pode a realidade dói, né? Eita, essa frase é dura, né? Agora estamos para a filosofia, mas a realidade dói. Mas então pode ser que muita gente esteja nesses aplicativos para também evitar a realidade, para só viver aquela sensação dos likes e estou sendo gostado, ou estou gostando e tá bom assim. Eu acho, Oswaldo, que a partir do momento que a gente vai criar um perfil, isso, se você pensar em se auto-apresentar para alguém, isso tem um peso. Ok. E a partir disso, eu vou colocar a foto que eu mais me gosto, eu vou escolher a parte da minha vida que eu quero expor ali. Então, tudo isso, a gente vai colocando filtros mesmo, né? Não só os filtros da foto, mas os filtros que a gente pode imaginar, a gente pode criar também. É que eu estou pensando assim na realidade externa. Mas na realidade externa, a gente também faz isso, mas não percebe, né? Eu vou passear em determinado lugar. Exato. Pois é, nós já estamos restringindo que tipo de pessoas e aonde a gente vai ser visto. Sim. Num aplicativo, a gente tenta fazer isso botando algumas características aí, mas me parece que a gente vai ter mais enganos ali do que na realidade, porque se a gente olhar alguém que está passando por nós a 2 metros, a gente pode já virar as costas e ir embora. No aplicativo pode ser que a gente ainda... não, essa pessoa tem muitos likes, ela está de acordo. E não é o que a gente quer. Gente, nós estamos falando de um assunto que, ele é bastante mais complexo do que simplesmente... Parece. E fiquei preocupado agora, assim, porque você me mostrou que existem pessoas que vão sofrer usando o aplicativo porque não compreenderam o que o aplicativo poderia fornecer e também não sabem fazer aquela, né, essa autoapresentação que capte a atenção do outro. Se é que é necessário fazer isso. Porque eu acho que aí é um engano, um auto-engano, um engano do outro, e provavelmente se existe a necessidade de um encontro físico, a gente vai chegar lá e dizer assim, não era bem o que eu queria. Porque falta conversa também, né? Falta troca. Pois é, porque o aplicativo não permite o desenvolvimento de uma aproximação afetiva, de eu permitir que o outro me afete ou eu seja afetado. Olha, nós estamos falando... Até por segurança, né? Por segurança. Porque se você primeiro vai ter que ir lá e se encontrar, conhecer num lugar público, protegido. Estou falando muito da perspectiva feminina agora, né? Num lugar protegido. E aí você pode conversar. Mas então pode acontecer o que aconteceu com essa moça que eu comentei, que o rapaz olhou para ela, virou as costas e foi embora. E ela ficou lá de 4, né? Ó. Essa é uma boa forma de... fecharmos um assunto. Então, Vera, Marina, vocês têm alguma palavrinha para deixar aqui para todo mundo que está ouvindo e que sabe que todo domingo à noite, às 8h30 nós estamos com assuntos novos, sempre diferentes, para tratar questões dos relacionamentos interpessoais e sexualidade. Olha, eu queria dizer que a gente não está aqui para problematizar os aplicativos. Eu acho que eles podem atuar como mediadores de muitas relações que começam. Porém, a gente tem que ter um olhar um pouco mais crítico quando a gente vai participar desses aplicativos. Não só com o outro, mas conosco mesmo, o que a gente quer apresentar, o que a gente está buscando em outra pessoa. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração a partir do que a gente está olhando, daquelas imagens e daqueles discursos.
Caramba, foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Eu amei. Vera, você selecionou a Marina para estar aqui, porque assim, é um agradecimento público. Muito interessante esse tema. A gente podia ficar 1 hora falando disso. Sempre podemos. Gente, obrigado por estar aqui conosco. Agradeço a Marina, a Vera, que participaram aqui conosco hoje. E tem novas ideias? Põe aí, chama, diz pra gente o que vocês querem ouvir. Até mais, até domingo que vem. Você ouviu o programa Café com Sexologia, com o psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 20h30 da noite.